Olá pessoal, hoje vou falar sobre testosterona e esteroides anabolizantes. Vou começar por abordar inicialmente quais é que são as principais funções fisiológicas da testosterona, em que órgãos é que atua e como é que atua. Vamos também falar sobre como é que funciona a síntese endógena de testosterona, quais é que são os fatores a nível ambientais, ou seja, de estilo de vida e de prática de atividade física e de nutrição que podem afetar ou condicionar os níveis totais de testosterona. Vou abordar também um pouco sobre os esteroides anabolizantes e é isso. Bom, em relação ao metabolismo da testosterona. A testosterona é uma hormona esteroide e, tal como todas as outras hormonas esteroides, ela é derivada do colesterol. Ou seja, tudo começa com o colesterol. Esse colesterol pode seguir duas vias distintas, a via da prognanolona ou uma via alternativa da progesterona. Essas duas vias vão convergir, então, na síntese de testosterona. No caso dos homens, mais precisamente na célula de Leydig, dos testículos, e nas mulheres, nos ovários e também nas glândula adrenal. Essa testosterona vai ser então libertada para a circulação e vai se ligar, e dado ser uma hormona lipofílica, ou seja, ela não anda sozinha no sangue, ela precisa ser transportada pela globulina ligadora de hormonas sexuais, está em inglês, e essa proteína transportadora vai se ligar então à testosterona e vai transportá-la então para os tecidos. Aqui dentro da célula a testosterona é libertada e pode-se ligar ao seu receptor de androgénio, onde pode exercer funções genómicas, ou seja, entrar dentro do núcleo, esse complexo entrar dentro do núcleo e aumentar a expressão de diversas proteínas, por exemplo, ou ter uma ação não genómica, apesar dessas ações ainda não estarem tão bem elucidadas. A testosterona também pode ser convertida em estradiol, aqui, por uma enzima designada por aromatase. Ou também pode ser convertida em DHT, ou dihidrotestosterona, por outra enzima chamada 5-alfa-redutase. Aqui temos então a testosterona ao chegar na célula, ela consegue passar facilmente pela membrana e vai se ligar então ao AR, que é o Androgen Receptor, ou seja, o receptor de androgênio. E vai então formar o complexo a testosterona receptor de androgênio e vai então entrar no núcleo da célula e aumentar a expressão de diversos genes e sintetizar algumas proteínas. As funções fisiológicas da testosterona são muito abrangentes, ou seja, ela tem função em vários órgãos, vários tecidos, vários locais do organismo. Ela é importante para a manutenção da saúde óssea, estimula também o crescimento muscular, é importante para a função sexual e pode ser condicionada também por alguns fatores exógenos, nomeadamente o stress, a dieta, estímulo sexual, atividade física, desporto. Bom, como eu referi há pouco, as ações nos tecidos da testosterona são bastante abrangentes. Ou seja, a testosterona, nomeadamente no tecido adiposo, ao ligar-se ao seu receptor de androgénios, ela reduz a gordura visceral, por exemplo, enquanto no músculo ela aumenta a sensibilidade à insulina, aumenta o fator nuclear PGC1-alfa, que é responsável pela biogênese mitocondrial, ou seja, formar novas mitocôndrias. Ela no fígado reduz a lipogênese, ou seja, a síntese de novos ácidos gordos, aumenta a oxidação de gordura, aumenta a sensibilidade à insulina. No hipotálamo, ela aumenta o gasto energético, melhora a sensibilidade à insulina e à leptina, que no núcleo arqueado nós sabemos que tem um potente efeito anorexígeno, ou seja, redutor do apetite, tanto a insulina como a leptina. E nas células beta-pancreáticas aumentam a secreção de insulina. Existem vários fatores que podem justificar até os níveis mais reduzidos de testosterona. No tecido adiposo, sabemos hoje em dia que ele é mais do que um reservatório de gordura. Ele funciona como
um órgão metabolicamente ativo, ou seja, um órgão endócrino. E ele liberta diversas citocinas, adipocinas, neste caso, como é um adipócito, nomeadamente a leptina, a adiponectina e também expressa algumas enzimas, nomeadamente a aromatase, como eu referi há pouco, ela é responsável por converter a testosterona em estradiol. E também expressa outra enzima aqui, 11-beta-HSD1, que basicamente o que ela faz é transformar a cortisona, que é no cortisol, que é um glicocorticoide com atividade biológica, ou seja, o cortisol é que vai exercer a função, várias funções, e tem uma infinidade de funções no nosso organismo. Ou seja, quanto maior as reservas de tecido adiposo, vou ter um aumento da secreção de leptina, que é proporcional, mas também vou ter um aumento, por exemplo, da aromatase. Bom, agora vamos começar já com a conexão entre testosterona e obesidade. Como eu referi, o facto de que o aumentar as reservas de tecido adiposo, a hipertrofia, aumento do tamanho dos adipócitos, vai haver um aumento proporcional da secreção da enzima aromatase. Ou seja, vou ter maior conversão de testosterona em estradiol. E, consequentemente, por isso, os níveis de testosterona tendem a reduzir. Por outro lado, quando os níveis de testosterona estão mais baixos, eu vou ter o aumento de uma atividade de outra enzima, que está localizada na parede dos vasos do endotélio vascular. E essa enzima tende a aumentar com o déficit de testosterona. Ou seja, eu vou ter um aumento maior de lipase lipoproteica, ou lipoproteína lipase, que está lá na parede do vaso endotelial, e quando é libertado, ele vai até às lipoproteínas VLDL, que transporta os triglicéridos do fígado para o tecido adiposo, vai lá e corta os triglicéridos que estão presentes dentro do VLDL. Ou seja, e essa quebra dos triglicéridos vai originar 3 ácidos gordos e um glicerol. E vai então aumentar a captação. Essa enzima é também responsável por quebrar os triglicéridos, mas também depois captá-los para o interior dos adipócitos. Ou seja, basicamente é um ciclo vicioso, porque eu ao baixar a testosterona vou ter um aumento da lipase lipoproteica, ou lipoproteína lipase, e vou ter, consequentemente, uma maior captação dos ácidos gordos e do glicerol para o adipócito, contribuindo ainda para uma maior hipertrofia, para um maior aumento de tamanho, de volume dos adipócitos. Aqui é a justificativa pela qual a obesidade cursa com inflamação, e essa inflamação é responsável por inúmeras doenças crónicas não transmissíveis, nomeadamente com a maior parte das comorbilidades relacionadas com a obesidade. E o que é que acontece? Basicamente, tem o tecido adiposo e essa hipertrofia, ou seja, o indivíduo come muita energia, mais do que ele gasta, vai haver um acúmulo um aumento do tamanho dos adipócitos e esses adipócitos que precisam de receber oxigênio, ou seja, os vasos sanguíneos que circulam por entre os adipócitos vão sendo cada vez mais... ou seja, com o aumento da hipertrofia, eles tende a haver uma hipóxia, ou seja, a quantidade de oxigênio que se chega aos adipócitos é insuficiente, porque os vasos sanguíneos que estão que circulam no interior à volta dos adipócitos vão sendo comprimidos. E essa hipóxia resulta então em necrose desses adipócitos, ou seja, morte celular. E essa morte celular vai levar então a uma resposta do sistema imunitário e vai estimular várias citocinas pró-inflamatórias, principalmente o TNF-alfa, que quando cai na circulação vai dar uma informação sistémica, ou seja, geral ao corpo todo, e aí vai provocar então uma inflamação crónica de baixo grau. Sabemos então que quanto maior o IMC, ou seja, um IMC acima de 30, que é um indivíduo obeso, já característico de um indivíduo obeso, eu vou ter um aumento da expressão da aromatase e vou ter, consequentemente, menor testosterona. Ou seja, quanto maior o ganho de gordura, ou seja, quanto mais tecido adiposo o indivíduo tem, menor serão os níveis de testosterona. Ou seja, uma correlação inversa entre o IMC e
os níveis de testosterona. Bom, mas com a perda de peso, esses níveis de testosterona tendem a voltar ao normal, como já vamos ver daqui a pouco. E, como eu já referi, esse aumento da aromatase vai reduzir os níveis de testosterona e, consequentemente, aumentar o estradiol. O grande problema é que esse estradiol ele exerce um mecanismo de feedback negativo lá no hipotálamo. Ou seja, ele vai inibir o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, ou testicular, no caso do homem, e o que vai fazer é fazer com que o GNRH libertado, secretado pelo hipotálamo, não aconteça. Ou seja, vai contribuir para uma redução ainda maior dos níveis de testosterona. Além disso, como eu referi há pouco, uma hipertrofia dos adipócitos contribui não só para o aumento da expressão da aromatase, mas também daquela enzima H11-beta-HSD1, que o que é que ela fazia? Tornava o cortisol, transformava o cortisol na sua forma ativa. E o aumento do cortisol não só vai aumentar também a atividade da aromatase, como também vai exercer um mecanismo de feedback negativo. Relembrando que o cortisol funciona como a hormona do stress. E quando há stress, o nosso organismo vai colocar de lado a reprodução. E, ao colocar de lado a reprodução, ele vai então dizer para o hipotálamo para parar de secretar o GNRH, que consequentemente irá secretar menos, irá estimular menos as gonadotrofinas LH e FSH, e principalmente o LH é que vai ter a ação lá nas células de Leydig em estimular a produção de testosterona. Aqui temos um estudo muito interessante em que indivíduos com excesso de peso, com 3 meses de intervenção, com uma ligeira restrição calórica de 170 a 250 kcal por dia, originou uma redução do peso de cerca de 10%. E esse programa de nutrição e exercício físico, o que é que ele fez? Ele aumentou a testosterona total e reduziu o estradiol. Ou seja, aumentou o rácio testosterona-estradiol. Aqui podemos ver que com aquela hipertrofia dos adipócitos vai originar então um processo inflamatório, como eu referi há pouco. E essa inflamação, principalmente por via do TNF-alfa, vai sujar ou vai prejudicar o receptor da insulina. E a insulina não vai exercer da mesma forma a sua atividade no receptor. E isso vai provocar então uma resistência à insulina. Ou seja, vai ser preciso o nosso pâncreas libertar mais insulina para tentar exercer o mesmo efeito. Ou seja, vai haver um aumento da circulação de insulina na circulação sanguínea. E essa hiperinsulinemia no fígado, ela tem uma ação em reduzir a SHBG. O que é isto? É a proteína ligadora dos hormonas sexuais. E se eu reduz a SHBG, o que acontece? Vou ter um aumento da testosterona livre. O problema é que esse aumento da testosterona livre é transitório. Porquê? Porque vai exercer rapidamente feedback negativo no hipotálamo e vai inibir toda aquela cascata, ou vai diminuir a atividade daquela toda a cascata e vai então originar uma redução dos níveis de testosterona total. Aqui estou só a elucidar os vários mecanismos que acontecem. Claro que eles acontecem de forma simultânea e é importante ter essa ideia em mente. Aqui é só para dizer que a teoria na prática também ocorre. Neste estudo, que foi indivíduos com síndrome metabólica, metabolic syndrome, eles viram exatamente isso, que níveis menores de testosterona total, aqui onde é que está a testosterona total, sim, níveis mais reduzidos, aqui no box plot está aqui negativo, níveis mais reduzidos de testosterona total cursaram também com níveis mais reduzidos de SHBG. Aqui temos um apanhado das várias causas de testosterona baixa. Recomendo muito a leitura do artigo. Mas basicamente então temos o aumento da aromatase, que vai converter a testosterona em estradiol, reduzindo o rácio testosterona-estradiol. Vai haver então o aumento da lipoproteína lipase, ou lipase lipoproteica, que vai aumentar a captação, o uptake dos ácidos gordos e do glicerol para os adipócitos, contribuindo ainda mais para a hipertrofia e para aquele ciclo vicioso que vimos há pouco. A resistência à insulina, a inibição do eixo hipotálamo
pituitária ou hipófise testicular ou gonadal. Temos também aqui a leptina a exercer um feedback negativo lá no hipotálamo na secreção de GNRH. E nós sabemos que a leptina é proporcional às reservas de tecido adiposo. Ou seja, um indivíduo obeso que tem mais tecido adiposo liberta mais leptina e, consequentemente, irá exercer então mais esse mecanismo de feedback negativo, contribuindo ainda mais para a testosterona baixa. Isso vai originar então um hipogonadismo hipogonadotrófico. Aqui temos as vias de sinalização na hipertrofia muscular. Temos que aqui a testosterona não só ela estimula a síntese proteica, como também inibe algumas vias relacionadas com o catabolismo proteico, nomeadamente a via da FOXO. E, por outro lado, também temos a restrição calórica por estimular a AMP quinase, vai inibir um pouco a via do mTOR, que é a via, principal via responsável pela síntese proteica. Sabemos então que para que ocorra hipertrofia muscular, precisamos que a síntese proteica seja superior à sua degradação. Só assim é que conseguimos ter um balanço de resultado positivo e, a longo prazo, irá permitir um acréscimo das proteínas no nosso tecido muscular. Aqui temos a miostatina, que basicamente é uma proteína que ela inibe essa via de crescimento muscular. Ou seja, quanto maior será os níveis de miostatina, menor será, ou mais atenuado estará a via do mTOR e mais reduzida será a atividade ou a estimulação da síntese proteica muscular. Aqui podemos ver que isto aqui foi um estudo que pegou em 43 indivíduos e por 10 semanas foram divididos esses indivíduos por 4 grupos. No primeiro grupo foi o grupo placebo, em que não estava a tomar testosterona. Temos o grupo, e esse grupo placebo tínhamos um com treino e sem treino. O treino foi padronizado por todos os grupos, ou seja, foi o mesmo para toda a gente. E no grupo que recebeu a testosterona, recebeu 600 mg de enantato de testosterona e foi dividido também em sem treino e com treino. Podemos ver aqui nos resultados mais impressionantes que um indivíduo, só por tomar testosterona, mesmo sem treinar, teve um aumento de massa livre de gordura de cerca de 3,2 kg, que é bastante. Comparando com o indivíduo que teve o placebo, ou seja, não tomou testosterona, e treinou 1,9 kg. Ou seja, as pessoas podem pensar, então mais vale eu tomar testosterona e não treinar. Calma, porque nós sabemos que a hipertrofia muscular é um processo crónico, que demora tempo a ocorrer, principalmente quando o indivíduo já tem uma experiência de treino. Ou seja, este estudo teve uma duração de 10 semanas. Mas talvez se fosse um estudo de maior duração, provavelmente os resultados não seriam ser assim tão... Ou seja, o indivíduo que recebeu o treino, mesmo não tomando testosterona, provavelmente iria ganhar mais massa muscular com o decorrer do tempo. Ou seja, é importante ter isso em mente. Mas claro que o grupo que tomou testosterona com o treino, onde é que ele está? Com o treino, teve um ganho absurdo de massa livre de gordura. Ou seja, como já vamos ver daqui a pouco, é dose dependente. Ou seja, quanto maior for a dosagem, neste caso 600 mg, maior será o ganho de massa livre de gordura e maior será a perda de massa gorda. Mas claro que quanto maior a dosagem, também maior os efeitos colaterais. Nesta aula eu não me vou basear muito nos efeitos secundários e as consequências negativas, nomeadamente aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Eventualmente posso fazer numa outra aula, se me pedirem, se gostarem, mas não é o intuito hoje. Homens mais velhos respondem da mesma forma do que homens mais jovens ao uso de esteroides anabolizantes, pois esta tabela foi mesmo de indivíduos com homens de idade, digamos assim, e comparativamente com homens jovens, as diferenças, como podemos ver, não foram significativas. Ou seja, indivíduos mais velhos que tomam testosterona de forma exógena podem ter, sim, ganhos de massa muscular, tal como os homens jovens. Contudo, os efeitos colaterais, nomeadamente a nível de hematócrito
que pode aumentar a incidência de doenças cardiovasculares, aí sim pode ser bastante diferente. Bom, sabemos que não adianta, quando pensamos em hipertrofia muscular, há vários fatores que estão subjacentes e correlacionados com o potencial do indivíduo em atingir grandes ganhos de massa muscular. E um muito importante, que não pode ser negado, que existe, sabemos que a nutrição é muito importante, que é importante também que o treino esteja devidamente ajustado à periodização nutricional, mas a genética é um fator muito condicionante e influencia mesmo. E sabemos então que principalmente os receptores androgénicos dentro da fibra muscular são um fator limitante no que toca a ganhos de massa muscular. E obviamente que indivíduos com esses maiores receptores androgénicos, que são muito difíceis de manipular através do treino e da nutrição, ou seja, depende muito da condição genética, indivíduos com mais mionúcleos, mais células satélites, mais receptores androgénicos, têm maior potencial para ganhar massa muscular com o treino e o uso de esteroides anabolizantes. É um facto, não pode ser negado e acontece na prática. Há pouco vimos que a perda de peso associada a um treino, um exercício físico bem estruturado e uma nutrição adequada pode levar então a um aumento da testosterona em indivíduos obesos, que normalmente têm os níveis mais reduzidos. Contudo, podemos pensar então que a terapia de reposição de testosterona funciona para todos os casos. E não é bem assim, temos de ter bastante cautela, é importante individualizar caso a caso. E sabemos que, após o indivíduo parar de tomar a testosterona, a reposição de testosterona, os ganhos de massa muscular conquistados à custa dessa testosterona exógena vão acabar. Ou seja, ele vai acabar por perder esses ganhos que conquistou com a toma exógena de testosterona. Ou seja, é sempre muito importante avaliar o médico caso a caso e ver se vale a pena, se é sustentável a longo prazo. Quanto a nós, vamos manipular sempre no que toca à nutrição, quem me está a ouvir que é nutricionista, e também incentivar a prática de exercício físico, como é óbvio. Bom, exames laboratoriais. Como há pouco mostrei aquela imagem da via do colesterol até à síntese de testosterona, ela é feita na mitocôndria. E a mitocôndria, essa via, ela necessita de umas enzimas, designadas enzimas esteroidogénicas, que estão envolvidas então na síntese das hormonas esteroides, em particular a testosterona. O problema é que, se nós temos uma má saúde mitocondrial, ou seja, se não praticamos exercício físico, se não temos um bom aporte de antioxidantes através da alimentação, ou seja, os nossos níveis de glutationa, que sabemos que é dependente, por exemplo, de selênio, que é um mineral com característica antioxidante, e só um aumento dos radicais livres, devido a uma má nutrição, falta de exercício físico e o próprio envelhecimento em si, vai haver então uma diminuição da atividade dessas enzimas e o próprio processo de esteroidogênese vai ficar comprometido. Em relação à variação de testosterona ao longo do dia, sabemos que os valores são mais elevados de manhã, por volta das 8 horas, e que há uma queda de 20 a 25% em homens de cerca dos 30 a 40 anos, neste caso. Temos aqui um gráfico mais detalhado, com as várias idades, e podemos ver claramente que os níveis de testosterona vão diminuindo gradualmente à medida do que anoitece. Enquanto que o SHBG, a globulina ligadora de hormonas sexuais, o FSH, o folículo estimulante, a hormona folículo estimulante e a hormona luteinizante, que são as gonadotrofinas, libertadas pela hipófise, e também o estradiol, têm uma menor variação, ou seja, tem pouca variação ao longo do dia. Aqui deixei-vos esta tabela com os sinais e sintomas de deficiência de testosterona. Temos aqui no A os mais específicos, ok? Nomeadamente perda de libido, diminuição das ereções espontâneas, ginecomastia, que é as mamas masculinas, digamos assim, e aqui no B outros fatores também, mas que são menos específicos. Em relação aos valores de testosterona, os valores fisiológicos de testosterona, ou seja, os normais,
variam cerca de 300 a 951, ou seja, é uma grande margem. Podemos ser mais específicos e concordar que cerca de 500 a 600 talvez seja o valor ideal. Ideal entre aspas, porque depende sempre de cada pessoa e é importante comparar cada pessoa consigo mesmo. Sabemos que os valores de referência do laboratório são estipulados para a população em geral, mas principalmente, nomeadamente atletas e outros indivíduos, é importante que haja essa individualidade biológica sempre. E podemos ver que acima desses valores, acima desses 1000 nanogramas por decilitro, também há um aumento de outros riscos associados, nomeadamente dislipidemias, AVCs, ataque cardíaco, aumento da adiposidade abdominal, menor sensibilidade à insulina, mas também abaixo do limiar inferior, ou seja, abaixo de 288, também temos uma menor sensibilidade à insulina, um aumento da dislipidemias e da gordura abdominal. É importante salientar que dentro da amplitude fisiológica, ou seja, dentro destes valores fisiológicos, não é porque o indivíduo está no limite inferior que está propício a menor ganho de massa muscular do que o indivíduo que está no limite superior. Eu vejo muita gente tentar subir, nomeadamente com aqueles suplementos ou fitoterápicos que prometem aumentar os níveis de testosterona, de forma que alguns até podem aumentar as concentrações, mas sempre dentro da amplitude fisiológica. E dentro da amplitude fisiológica não há correlação com maiores ganhos de massa muscular. Ou seja, não é por eu estar com os níveis de testosterona no limite superior dentro da zona fisiológica que eu vou ter maiores ganhos de massa muscular. Não. Quando falamos de esteroides anabolizantes, claro, óbvio, falamos de doses suprafisiológicas. E aí sim é que há uma correlação direta com ganhos de massa muscular. Aqui temos as frações de testosterona, que pode estar da sua forma livre, que a 1 a 2%. Que temos também a testosterona ligada à albumina, que representa 20 a 40%. E a soma destas duas, tanto a fração livre como a ligada à albumina, compreendem então a testosterona biodisponível. Enquanto que temos também o grande leque, a grande parte da testosterona encontra-se ligada à globulina ligadora de hormonas sexuais, ou seja, a SHBG, que representa 180%. E quando nós pedimos o exame de sangue, as análises clínicas, nós calculamos a testosterona total, ou seja, nós não conseguimos distinguir qual é que é a testosterona livre e qual é que tem atividade biológica e qual é que não tem. Por isso é que é um bocado enganador, no sentido de avaliar só os exames de testosterona e não avaliar sinais e sintomas. Por isso é que é muito, mas mesmo muito importante correlacionar o exame a sinais e sintomas. Não podemos olhar só para o papel isolado sem sentir ou sem ouvir o que a pessoa está à nossa frente tem a dizer. E por este motivo, este artigo trouxe esta informação que é muito importante e queria que vocês levassem para casa, digamos assim. Que é que níveis de testosterona totais normais em homens, mas com sinais e sintomas, pode ser derivado ou devido a níveis baixos de testosterona livre. Ou seja, uma pessoa avalia no sangue os níveis de testosterona e é inespecífico, ou seja, essa testosterona é a testosterona total, que não mede a testosterona nas suas diferentes frações. E sabemos que a testosterona livre, principalmente, é aquela que tem maior atividade biológica. Logo, o indivíduo pode ter níveis normais de testosterona, mas tem vários sinais e sintomas porque os níveis de testosterona livre estão reduzidos. A testosterona também tem outros efeitos, nomeadamente um efeito marcadamente anti-inflamatório, responsável por uma redução da proteína C reativa, o aumento da adiponectina, que tem uma ação devido à sua ação anti-inflamatória, melhora a sensibilidade à insulina, diminui várias citocinas pró-inflamatórias, proteína quimioatrativa ou quimiotática de monócitos, que vão reduzir então o processo inflamatório e que está relacionado diretamente com inúmeras doenças crónicas, nomeadamente diabetes, doenças cardiovasculares, dislipidemias, etc., hipertensão. Aqui temos então que há uma correlação inversa entre os níveis de testosterona e o TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, responsável por aumentar a resistência à insulina, por exemplo. Muito importante, a testosterona pode sim reduzir com a privação do sono.
E aqui podemos ver a queda, aqui era antes, aqui depois a Pareto vemos uma queda substancial dos níveis de testosterona. Aqui no estudo foi avaliado o impacto de apenas 5 noites de restrição do sono e já houve alterações no metabolismo da glicose, ou seja, houve uma maior resistência à insulina, uma menor tolerância à glicose, e houve alterações também na leptina, na testosterona, nomeadamente houve uma redução da leptina, e a leptina tem um efeito no núcleo arqueado do hipotálamo, um efeito anorexismo, ou seja, inibidor do apetite, ou seja, o indivíduo, o que é que acontece? Tem mais hiperfagia, ou seja, tem mais vontade de comer durante o dia. E além disso, há uma queda da leptina e há um aumento da grelina, que é um hormônio que faz precisamente o contrário, é orexino, aumenta a fome, aumenta o apetite. Daí o indivíduo tenha mais vontade, devido a uma qualidade do sono, pode ter mais fome durante o dia, principalmente hidratos de carbono refinados, no período noturno, principalmente. Por isso é que as pessoas às vezes sentem aquela fome, aquela vontade de comer absurda à noite, pode estar relacionado com falta de sono. Aqui temos também uma razão que eu acho que é interessante, nomeadamente para medir sintomas de overtraining, que é a razão entre a testosterona livre e o cortisol. E ela, basicamente, ela funciona como um indicador do ambiente anabólico. E é importante termos esse valor fixo em alturas em que o atleta ou o indivíduo não está mais relaxado, ou seja, está de férias, está descansado, o volume, a intensidade e frequência de treino está mais reduzida, ou seja, para depois, numa altura de competição, numa altura de esforço mais intenso, podermos comparar os valores consoante o valor de referência, ou seja, o valor basal, que era quando o indivíduo estava mais relaxado, digamos assim, sem provas. E quando há uma redução, ou seja, comparando o valor antes com o depois, devemos evitar que haja uma queda superior a 30%. E isso sim pode ser um marcador de overtraining. Mas claro, temos que avaliar sempre sinais e sintomas associados, como é óbvio. Temos também aqui os hidratos de carbono, que uma restrição de hidratos de carbono, devido principalmente ao aumento do cortisol, pode sim reduzir os níveis de testosterona, principalmente quando é a longo prazo. E aqui temos uma lista, a checklist, digamos assim, das possíveis causas de testosterona baixa, nomeadamente uma restrição calórica mais prolongada e até mesmo de hidratos de carbono, como eu mostrei há pouco. Temos então o excesso de obesidade, massa gorda excessiva, devido ao aumento daquelas enzimas que falei, nomeadamente a aromatase, que reduz a testosterona por aumentar a sua conversão em estradiol, a privação do sono, o déficit de vitamina D, déficit de zinco, alguns fármacos, etc. Aqui temos então aqueles sintomas do overtraining, ou seja, sempre associar a clínica, os exames laboratoriais com alguns sintomas, nomeadamente perda de performance, depressão, anedónia, que é falta de motivação, cansaço extremo, desmotivação, ansiedade, distúrbios do sono, fadiga, dificuldade de concentração, perda de libido, perda de apetite, lesões recorrentes, etc. Aqui temos então níveis baixos de testosterona correlacionados com o aumento do IMC, como também já vimos anterior, num gráfico similar. E aqui muito importante, malta, que é o exercício físico. Quando nós vemos que o indivíduo obeso está com níveis baixos de testosterona, não nos devemos preocupar só em reduzir o tecido adiposo porque ao reduzir o tecido adiposo, os níveis de testosterona tendem a aumentar. Mas também, mesmo nós não podemos, como é óbvio, prescrever planos de exercício físico, mas sim podemos incentivar a pessoa a fazer uma caminhada, a exercitar-se mais e até mesmo reencaminhar para um profissional, para um colega educador físico. Que nós sabemos que a nutrição associada ao exercício físico tem um poder incrível em melhorar a saúde das pessoas. E o exercício, em relação aos níveis de testosterona, ele dá um up-regulation, ou seja, ele aumenta a atividade das enzimas relacionadas com o processo de esteroidogênese, ou seja, com o processo de síntese de testosterona.
E isso é muito importante porque vai melhorar a sensibilidade à insulina, já vimos que tem um efeito anti-inflamatório, vai melhorar, favorecer o ganho de massa muscular, etc. E sabemos, há pouco eu também falei, mais para o início, falei da miostatina, que é um fator, uma proteína que inibe o crescimento muscular. E sabemos que níveis de testosterona mais baixos, característicos do indivíduo obeso, esses níveis de miostatina tendem a aumentar. E, consequentemente, o crescimento muscular vai ser atenuado. Mas, com uma boa nutrição, pensando em qualidade do sono, associado à gestão do stress e a um exercício físico estruturado com uma frequência, intensidade e volume adequado, ele pode provocar alterações sistémicas a nível de saúde do indivíduo, particularmente levar a um aumento da testosterona. E esse aumento da testosterona, ou seja, é o contrário do que está aqui no gráfico, vai levar a uma redução da miostatina e, consequentemente, um aumento vai favorecer o ganho de massa muscular, que é muito importante, seja o indivíduo obeso, seja o indivíduo magro, é importante sempre considerarmos tratar a massa muscular como saúde e não só como estética. Por hoje era isto, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, metam um like, partilhem com os vossos amigos. Muito obrigado pela atenção e até ao próximo vídeo.